E aí, pessoal? Quando a gente fala em Páscoa, a primeira coisa que vem na mente é, sei lá, chocolate, né? Aquele almoço caprichado em família. Mas e se eu te disser que a história real por trás dessa data é muito, mas muito mais radical e poderosa? Hoje, a gente vai mergulhar a fundo para descobrir o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, se prepara, porque essa viagem no tempo vai te surpreender. E já vamos começar com a pergunta que todo mundo faz, mas às vezes fica com vergonha de perguntar. Afinal de contas, o que coelhos, ovos coloridos e chocolate têm a ver com a história de Jesus? Como é que uma coisa virou a outra? Para a gente entender isso, primeiro a gente precisa separar o que é costume e o que é a origem de tudo. Olha só que doido! De um lado a gente tem os símbolos que estão em todo lugar, no mercado, na TV. Do outro, a Bíblia inteira aponta para um único símbolo central, o Cordeiro. Parece simples, né? Mas a distância entre essas duas ideias é, gigantesca. E é exatamente aí, nessa diferença, que a mensagem mais incrível da Páscoa se revela. Então bora lá, porque a nossa viagem no tempo começa agora mesmo. Nosso destino? O Egito Antigo. A gente vai conhecer a primeiríssima Páscoa de todas e entender como nasceu uma história de libertação que, literalmente, mudou o mundo para sempre. A palavra original em hebraico para essa celebração é Pessach, e a tradução é bem direta, passar por cima ou passar sobre. Isso não é uma metáfora não, gente, é literal. O nome descreve exatamente o que aconteceu naquela noite, quando o anjo da morte passou e poupou as casas do povo de Deus. Agora para pensar nisso aqui. 400 anos de escravidão. São umas 16 gerações nascendo e morrendo sem nunca ter conhecido a liberdade. A esperança do povo de Israel já estava quase no fim, mas é aí que Deus entra em cena com um plano de resgate simplesmente espetacular. E esse resgate não foi de qualquer jeito. Veio com um manual de instruções bem detalhado lá em Êxodo capítulo 12. E cada detalhe era super importante, saca? Tinha que escolher um cordeiro perfeito, de 1 ano, sacrificar ele no dia certo, passar o sangue na porta e até o jeito de comer era diferente. Tinha que ser rápido, já de roupa pronta para viajar, porque a liberdade estava batendo na porta. E aqui está o ponto principal da promessa de Deus. A salvação não vinha da força do povo, nem se eles eram bons ou maus. A proteção vinha por causa de um sinal, o sangue do cordeiro na porta. Onde Deus via o sangue, a morte não entrava. Era uma questão de confiar e obedecer ao que ele tinha falado. Simples assim. Só que aquela primeira Páscoa foi muito mais do que só um evento histórico. Cada elemento daquele jantar era um símbolo, uma sombra, um spoiler do que ainda estava para acontecer. Era, na verdade, uma grande profecia sendo celebrada. Pensa comigo. Cada item ali na mesa tinha um significado oculto, uma pista sobre o futuro. O cordeiro sem defeito nenhum já apontava para a pureza de Jesus. Os pães sem fermento, o fermento na Bíblia muitas vezes representa o pecado, a corrupção. Então comer pão sem fermento era sobreviver uma vida pura. E as ervas amargas? Eram para nunca esquecer o gosto horrível da escravidão e valorizar a liberdade que Deus deu. Aí centenas de anos se passam e de repente João Batista olha para Jesus e solta essa frase que conecta tudo. Olha lá, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele entendeu tudo. Jesus era o cumprimento de toda aquela profecia. Ele era o Cordeiro perfeito que Deus tinha prometido para uma libertação definitiva. E isso leva a gente para o ponto de virada de toda a história. Jesus não veio para cancelar a Páscoa. Ele veio para ser a própria Páscoa. Ele veio para inaugurar uma nova aliança, uma aliança eterna. Naquela última noite, Jesus senta com seus amigos para celebrar a Páscoa, como todo judeu fazia. Só que ali, ele faz algo totalmente revolucionário. Ele pega os símbolos antigos da festa, o pão e o vinho, e dá para eles um significado completamente novo. Um significado que ia mudar as regras do jogo para sempre. A transformação é absurda. A Páscoa antiga era sobre libertar um povo de um lugar, o Egito. A nova Páscoa com Jesus é sobre libertar todo mundo do pecado e da morte. O sangue na porta, que era de um animal, foi substituído pelo sangue do próprio Cordeiro de Deus. E a aliança, que antes era só com Israel, agora se abriu para toda a humanidade. Quando Jesus partiu o pão, ele estava dizendo, olha, esse pão aqui agora representa o meu corpo. O sacrifício não ia ser mais de um animalzinho, seria o corpo dele mesmo, entregue na cruz, para pagar pelos nossos erros. E com o vinho, ele selou o trato, a nova aliança. O sangue dele, que seria derramado, era o sinal definitivo. Do mesmo jeito que o sangue do cordeiro no Egito salvou da morte física, o sangue de Jesus salva da morte espiritual e garante o perdão de verdade. Anos mais tarde, para não deixar nenhuma dúvida, o apóstolo Paulo escreveu preto no branco: Cristo é o nosso Cordeiro da Páscoa. Ele foi o sacrifício perfeito, final.
A Páscoa antiga encontrou seu significado completo nele. Ponto final. Tá, então, qual é a verdadeira celebração da Páscoa para quem acredita em Jesus? É muito simples. É lembrar e comemorar o que o sacrifício dele significa na prática. Basicamente, a nossa celebração se resume em 3 verdades gigantes. Primeira, Cristo morreu pelos nossos pecados, pagando uma dívida que era nossa. Segunda, ele não ficou morto, ele ressuscitou, vencendo a morte e nos dando a chance de sermos vistos como justos diante de Deus. E terceira, que é a nossa esperança, a promessa de que um dia ele vai voltar para nos buscar. E agora, com tudo isso em mente, a gente finalmente pode responder aquela pergunta lá do começo. De onde vêm os coelhos e os ovos de chocolate? A real é que eles não têm nada a ver com a Páscoa da Bíblia. A origem deles está em festas pagãs bem antigas que comemoravam a chegada da primavera e a fertilidade. São tradições culturais, mas o símbolo central da nossa fé é e sempre vai ser o Cordeiro. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta bem pessoal para refletir. No meio de tanta tradição, tanto chocolate e tanta coisa misturada, cada um de nós precisa decidir o que vai celebrar de verdade. A história dos símbolos que vêm e vão ou a história do Cordeiro, que fez um sacrifício que mudou tudo, para sempre? A escolha é nossa.